Eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 27 de julho de 2023, com uma importante notícia, uma importante informação, um fato que as pessoas precisam analisar de forma independente dos fatos que vêm ocorrendo ultimamente, que é a questão de direita e esquerda. Todo brasileiro, aliás, qualquer pessoa que for falar de política, seja em qualquer lugar, não pode jamais defender nenhum lado e nenhum outro. Porque aí você pode pender para interesses desses políticos, tanto de um lado quanto para outro, e você indiretamente pode se tornar um criminoso, tanto de forma indireta, você pode se tornar um criminoso tanto quanto o político foi, está sendo, e até mesmo um ditador. Como no caso aqui, como você está vendo aí na matéria, nós estamos vendo uma informação do Banco dos BRICS, né? Que a Dilma foi lá visitar o presidente, o ditador da Rússia, o Vladimir Putin, e eu estou fazendo essa análise pensando, tentando fazer com que você entenda como funciona a política hoje. Infelizmente, a maioria das pessoas não entendem a situação política do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, do Oriente Médio, e a grande maioria não sabem, melhor dizendo, que existe uma grande conspiração, tanto para o lado de direita, certo? Que se você estudar um pouquinho a respeito do que é direita, a direita conservadora, você vai entender que o que a direita que estava no governo anterior não é uma direita conservadora. Porque uma direita conservadora não pode defender torturadores, não pode defender ditadores, assim como a esquerda também conservadora não pode defender ambos, certo? Nem ambos os lados não podem defender ditadores, torturadores. Isso é importante as pessoas entenderem. O que nós temos hoje entre Rússia e Ucrânia é uma guerra que foi provocada por quem? Pela Rússia. Então, defender a Rússia hoje é considerado um crime de guerra. Porque é assim que será condenado, isso se não acontecer nada com Vladimir Putin, ele será condenado pelo Tribunal Internacional, porque o que ele está cometendo é um crime de guerra. Sem razão nenhuma, ele invadiu e provocou uma guerra, matando gente, muitas pessoas inocentes a troco de nada. Por várias teorias da conspiração que a Rússia criou no passado, e o grande cabeça hoje dessas teorias da conspiração é o próprio Vladimir Putin. Inclusive injetou várias teorias da conspiração na Ucrânia, muitas mentiras, né? Muitos enganos para promover essa invasão. E eu digo uma coisa, por que eu estou compartilhando e analisando essa informação da Dilma, que é presidente do Banco dos BRICS, né? E que ganha um salário absurdo, né? R$295 mil por mês. É uma coisa assim, fora do padrão brasileiro, fora de muito padrão de muitos países que existe. R$295 mil por mês. Bom, enfim, a Rússia, como eu disse para vocês, o Vladimir Putin, ele já armou tudo isso, né? Tudo isso já foi planejado de angariar alguns países, criar um bloco como o bloco dos BRICS, né? Os maiores países é o Brasil, a China, a Índia, a Rússia, que é a cabeça disso tudo, e outros países que foram agregados aí em 2021.
Tá, mas o que é importante dessa informação, Marcão? Me conta logo. Para quem me conhece aqui no canal, sabe que eu sou de centro. Eu não defendo nenhum lado, nem o outro. Eu estou aqui para analisar os fatos. E existe um fato que, se acontecer, como está mostrando aqui na informação trazida pela CNN, através do analista, olha só, analista da CNN, Lorival Santana. Eu quero analisar justamente essa informação, essa situação, porque se isso acontecer, o Brasil vai entrar em uma guerra econômica com os Estados Unidos e com a União Europeia, e com toda razão os Estados Unidos e a União Europeia vai fazer um bloqueio econômico se o Brasil emprestar dinheiro para a Rússia. Porque essa informação trazida pelo analista Lorival Santana da CNN. Essa informação foi postada ontem. E ela diz, eu estou resumindo, tá? Um pouco dessa informação e fazendo a minha análise. O analista da CNN, Lorival Santana, apurou com fontes em Xangai que a ex-presidente brasileira teria proposto emprestar dinheiro à Rússia. Olha só o quão grave isso. Ah, Marcão, você virou bolsonarista agora? Não, não virei bolsonarista. Até mesmo porque quando o Bolsonaro foi na Rússia, quando ele era presidente, ele foi para a Rússia um dia antes de Putin invadir a Ucrânia. O que esse boçal fez lá na Rússia? Absolutamente nada. Ele não criticou, não falou que era contra a invasão da Rússia, não se posicionou contra essa situação, que já era visível que Putin ia fazer isso, em questão de horas ou em questão de um dia, e foi exatamente o que aconteceu. Bolsonaro foi lá e ficou simplesmente em cima do muro. Certo? Ah, foi uma questão, ele foi lá só para negociar ou ver uma questão de fertilizante, não interessa. Numa situação iminente, numa provável situação de que a Rússia iria invadir a Ucrânia, um presidente da República que se diz conservador, que se diz evangélico, que se diz de direita, não pode defender essa ocasião, essa possível ocasião que já estava desenhada que iria acontecer. Então o que o Bolsonaro deveria ter feito, deveria ter falado isso publicamente, que ele era contra a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, porque isso seria um crime, como é um crime. E aí Bolsonaro, ele ficou em cima do muro, como está até hoje, certo? E aí, isso com certeza, nessa situação aí, e outras situações que vêm ocorrendo, inclusive algumas falas do atual presidente Lula em relação à Rússia também, que não está contra Putin. Isso já ficou bem claro, que ele não está contra Putin, ele não se colocou contra essa invasão da Rússia sobre a Ucrânia, pelo contrário, né? Ele disse algumas baboseiras em relação a essa guerra, culpando os Estados Unidos, que os Estados Unidos deveria parar, né, de fazer certas provocações. Aí o negócio já meio que desandou, porque isso já dá munição para o bolsonarismo, certo? E afinal de contas é isso que o bolsonarismo precisa para que ele fique forte e retorne em 2026 ou 2030. Porque essa intenção de jogar um contra o outro, na verdade, é um só. O ator, é preciso que o brasileiro entenda, né? O Ocidente, principalmente, entenda que essa história hoje que foi levantada entre esquerda e direita, a direita não é uma direita conservadora, é uma falsa direita que foi levantada. Tanto é que a Rússia, você pode pesquisar aí na internet, que a Rússia, por Vladimir Putin, apoiou quem? Apoiou o Donald Trump. Donald Trump se dizia de direita. Olha só como a gente pega os fatos.
Como é que a Rússia pode apoiar Donald Trump e se dizer de direita? E a Rússia fazer o que está fazendo? Então, é só um ator. E aí existe um joguinho muito bem complexo. Um joguinho não, desculpa, existe um jogaço. Existe muitas partidas, existe muitas teorias da conspiração que é voltada para essa situação de esquerda e direita, a falsa direita, que não é direita, porque a direita conservadora ela não pode defender ditadores. E muito menos a esquerda conservadora. Agora, os extremos, ambos defendem torturadores, defendem ditadores, defendem países que estão em guerra com outros, como é o caso da Rússia versus Ucrânia. Então, pessoal, só para concluir essa gravidade, se isso acontecer, você brasileiro pode ter toda a certeza de que nós brasileiros sofreremos um grande embargo econômico por parte dos Estados Unidos, por parte da União Europeia. Aí sim nós iremos virar uma Venezuela. Aí sim o povo brasileiro vai passar pela miséria de verdade. Porque sofrer sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia é muito grave. Certo? Como seria grave se isso realmente acontecesse? Mas aí tem um detalhe. Olha só como termina a informação trazida pelo analista Lorival Santana. Mas a China, olha só, teria rejeitado a ideia por receio de o banco ser alvo de sanções do Ocidente. E não tenham dúvidas de que isso realmente vai acontecer se acaso o Brasil empreste ou faça doação de qualquer centavo para a Rússia. Porque qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa que tenha um mínimo de inteligência, é capaz de pensar que esse dinheiro emprestado, doado para a Rússia, ele vai ser destinado para quê, pessoal? Para alimentar pobres que estão passando necessidade na Rússia? Para alimentar a indústria, para o crescimento econômico do país? Não. Esse dinheiro certamente será investido na área militar para contribuir com a guerra em cima da Ucrânia. Vocês têm alguma certeza de que isso não aconteceria? É claro que não. Isso vai acontecer se o Brasil faça isso, um empréstimo de qualquer centavo para a Rússia. Agora é o seguinte, se isso acontecer, independente de político, de que lado esteja, qualquer político que fizer isso, qualquer político de qualquer país, não é só aqui do Brasil não, qualquer país que emprestar dinheiro para a Rússia, esse político, essas pessoas deverão ser esquecidas, deverão ser colocadas na jaula do esquecimento por toda a eternidade e nunca mais ocuparem um cargo político sequer. Nada na vida. Porque uma pessoa, na atual situação, pensar em depositar, emprestar dinheiro para um ditador, para um filho da puta desse, com o perdão da palavra, é um filho da puta mesmo. Emprestar dinheiro para um canalha, para um covarde desse, como é o Vladimir Putin, é se equiparar a ele. Qualquer pessoa que faça qualquer doação é se igualar ao mesmo nível de Vladimir Putin. É isso. Certo, pessoal? E não tenho dúvidas nenhuma de que se isso realmente acontecer, do Brasil emprestar dinheiro, nós entraremos na miséria, literalmente na miséria. Beleza? Então pensem nisso. Como eu disse para vocês, não estou defendendo nenhum lado e nem o outro. Mas todo brasileiro tem que ter
uma análise crítica das coisas que estão acontecendo. Independe de lado. Um grande abraço, fique na paz de Deus e que Deus nos abençoe.